Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus, Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins ou pelos sites www.sherbet.com/servo de Deus Cláudio Martins, centralccb.com/declamações servo de Deus Cláudio Martins, cânticosccb.com/declamações ou pregações servo de Deus Cláudio Martins. Contato evangelista Cláudio Martins @outlook.com. Deus te abençoe. Jesus Cristo quer te salvar. Deus seja louvado. Hoje é dia 5 de abril de 2014 e Deus me traz uma palavra aqui hoje sobre a nova Jerusalém celestial. No livro de Apocalipse, capítulo 21, do versículo 23 ao versículo 27. Livro de Apocalipse, capítulo 21, do versículo 23 ao versículo 27. Diz assim a palavra de Deus: E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Até aqui. Glórias a Deus. Santo Deus que estás nos céus, aqui está, ó Deus, a tua palavra. É a tua boca, Senhor, que fala conosco. Senhor, nos ensine e nos ajude a caminhar nesta terra te servindo. Abençoa cada ouvinte, meu Deus. Abra o seu entendimento para compreender a tua palavra, para que possa entender, meu Deus, a sua santa e fiel palavra, como o Senhor abriu os olhos de Saulo de Tarso, que perseguia a igreja. Naquele dia, no caminho de Damasco, o Senhor apareceu na vida de Saulo e o transformou. Transforma também, ó Deus, esta vida que está ouvindo a tua palavra. Abre os seus olhos, meu Deus, o Espírito, para que esta vida, esta alma, possa se converter e ser transformada pelo Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Deus me trouxe essa palavra hoje sobre o céu, sobre a herança que Deus quer nos dar naquele dia. E o evangelista João, quando ficou preso na ilha de Pátimos, Deus o arrebatou ao céu e João viu coisas inefáveis, coisas maravilhosas, não como Paulo. Paulo também teve as suas visões que Deus lhe deu, mas a Paulo não foi lícito dizer, porque foram visões particulares. Mas para João, o discípulo do amor, como está escrito, Deus lhe deu este ministério de não só ver as visões, mas de escrever as visões que o Senhor Jesus Cristo lhe deu na ilha de Pátimos. Quando ele estava lá preso na ilha de Pátimos, longe de todos os seus irmãos em Cristo, João ficou isolado naquele lugar. Mas Deus não o desamparou. Ao contrário, no meio da prova, no meio da solidão, das lutas, e Deus lhe mostrou a verdadeira vida. Então João não tinha como desanimar, desesperar da vida, porque o próprio Senhor Jesus lhe apareceu depois de ressuscitado e lhe deu essas visões lindas que descreve ali no livro de Apocalipse. Então João tinha esperança porque ele foi arrebatado em espírito. E João testemunhou essas coisas maravilhosas. João viu a cidade de Jerusalém no céu. João viu, ele descreve no livro de Apocalipse, no capítulo 21 e 22, como é a cidade,
as visões maravilhosas que ele teve. João andou com o Senhor Jesus. E João foi arrebatado ao terceiro céu. E viu coisas tremendas, coisas maravilhosas. E ele descreve aqui, no versículo 23, que a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Nós vemos aqui que não vai ter mais o sol para brilhar, para iluminar a cidade. Não vai ter mais a lua, mas vai ter o Cordeiro de Deus, que é a lâmpada. É Jesus que vai iluminar. É o próprio Senhor Jesus que vai nos iluminar, que vai clarear. Ele é o próprio dia. Ele é a própria luz do mundo. Por isso que nós não necessitamos de luz, porque o Senhor Jesus é a nossa luz. Ele é a nossa luz. Ele é o nosso Deus. É Ele que vai brilhar, porque está escrito que Ele não divide a sua glória com ninguém e com nada. Ele é a própria luz. Então por que nós necessitaremos do sol? Não há necessidade, porque o próprio Senhor Jesus é a nossa luz. A cidade é maravilhosa. Jesus vai estar lá brilhando, como já está até hoje, como sempre esteve lá. Certo, por um momento que ele ficou aqui na terra, ele deixou a sua glória no céu e se fez homem aqui, mortal como nós. Viveu 33 anos aqui neste mundo. Com 33 anos, Jesus morreu na cruz. Ao terceiro dia ele ressuscitou e triunfou sobre o inimigo. E hoje ele tem autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Todo o poder lhe foi dado no céu e na terra e debaixo da terra. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus cumpriu o seu ministério aqui na terra. E hoje ele está à destra de Deus e intercede por mim, por você, por nós. Jesus é maravilhoso. Diz a palavra de Deus que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, que em Jesus crê que ele é o Filho de Deus, que não pereça, não vai perder a salvação, mas vai ter a vida eterna. Jesus também disse pela boca de João evangelista, lá no Evangelho de São João, capítulo 14, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito. Quer dizer, Jesus só fala a verdade. Então na casa do Pai há muitas moradas. Há muitas moradas. E nós vemos aqui como que vai ser este grandioso dia. Voltamos um pouquinho aqui atrás, no capítulo 21 de Apocalipse, eu só vou ler para você. Está escrito assim, capítulo 21. É um capítulo anterior. Aliás, é o mesmo capítulo, né? Eu estou confundindo com o 22 aqui, mas é o mesmo. Estou lendo o capítulo 21. No versículo 1 diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho.
Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então nós vemos aqui que para entrar nesta cidade santa, a Nova Jerusalém, existe muitos obstáculos, existe a obediência daquele que serve a Deus. O Senhor Jesus diz que nós temos que renunciar a si mesmo, temos que deixar as nossas vontades, temos que deixar a idolatria. Se você talvez tenha algum ídolo no seu coração, que não é somente a imagem de escultura, pode ser também um time de futebol, um cantor. Também Deus abomina as imagens de esculturas. Então todo tipo de idolatria deve ser deixado. Todo tipo de idolatria deve ser abandonado por completo da sua vida. Porque Deus não divide a sua glória com o homem. E nem o seu louvor Ele dá às imagens de esculturas. Deus ele é exclusivo. E Ele exige que a sua igreja, o seu povo, seja propriedade exclusiva dele. Então temos que deixar todos os rudimentos do mundo, todas as coisas que não agradam a Deus. Temos que deixar essas coisas e fazer a vontade de Deus que está nos céus. O Senhor Jesus disse que só entrará no céu aquele que faz a vontade de Deus. Ele diz que muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome profetizamos, fizemos maravilhas. E ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim. Então a iniquidade é que faz separação entre Deus e o homem aqui na terra. Deus não tem comunhão com o homem ou a pessoa, o ser humano, que vive no pecado, que vive na idolatria. E tem que deixar tudo isso. Aqui no Salmo 115, continuando no tema sobre idolatria, junto nessa pregação, o Salmo 115, se você abrir a sua Bíblia, Salmo de número 115, diz assim a palavra de Deus: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o teu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. Então ele diz assim, que torna-se semelhante aos ídolos aqueles que fazem essas imagens. Então Deus compara, Deus diz que eles se parecem com os seus ídolos. Quando você faz uma imagem ali e diz que aquilo é o teu Deus, Deus está te falando que você é semelhante àquele Deus, entre aspas, que você criou, aquela imagem de escultura. Ela é o filho do dono. Vê como ele fala claramente aqui, versículo 8 do Salmo 115, tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. No versículo 9 ele diz: confia, ó Israel, no Senhor. Ele é seu auxílio e seu escudo. Então é somente em Deus que nós devemos ter a nossa confiança. É somente em Deus que nós devemos confiar. Nós temos que seguir somente a Ele. Deus abomina a idolatria. É uma coisa que desagrada a Deus por totalmente. Deus ele tem um povo exclusivo seu. É propriedade de Deus. Nós somos propriedade dele. Nós não somos donos de nós mesmos. Nós somos feituras de Deus.
Então, quando Deus fala que nós temos que abandonar certas coisas, nós temos que deixar. Aqui no capítulo 45 de Isaías, olha o que diz aqui no capítulo 45 de Isaías. Capítulo 45 de Isaías, no versículo 12, diz assim: Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Então, se a própria terra, os exércitos dos céus obedecem, e nós, seres humanos, não vamos obedecer a Deus? Temos que obedecer ao Senhor. Para alcançarmos a salvação, nós temos que obedecer a Deus. Então nós temos que fazer aquilo que agrada ao Senhor. É o que agrada a Deus. Só vai entrar no céu aquele que faz a vontade de Deus. Então, se nós não fizermos a vontade de Deus, seria inútil nós servirmos a Deus aqui na terra. Seria em vão. Então nós temos que deixar, se alguém tem alguma idolatria na sua casa, ela deve ser abandonada. O apóstolo Paulo diz, lá em 1 Coríntios, que os ídolos nada mais, nada menos são do que demônios. Eles não são deuses. Ele diz assim: não os temais. Eles não são deuses, são demônios. Os ídolos nada mais, nada menos são do que demônios. Então você não deve temer esta imagem de escultura. Você não deve temer, porque isso não é de Deus. Deus, ele é invisível. Deus não precisa de nada para se manifestar a sua presença, a sua glória. Ele é todo poderoso. Então tem que ser deixada a idolatria. Ela deve ser abandonada. Não os temais. Aqui diz claramente no versículo 8 de Apocalipse 21. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, diz bem claro: E aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então tem esta categoria que, infelizmente, se não se converter, vai acabar perdendo a salvação. A idolatria, a feitiçaria, aqueles que fazem magia negra, cartomante, aqueles que fazem trabalho de espírita, macumbaria, centros, que consulta astros, feiticeiros, engloba também a astrologia, né? Eu vou consultar hoje o meu signo. Qual é meu signo? Ah, meu signo é esse. Ah, o meu é aquele. Ah, o meu signo é touro, o meu é Áries. Não, isso são demônios. Deve ser abandonado. O servo de Deus, ele tem que renunciar a todas as coisas deste mundo. Tem que renunciar a tudo. Você não vai consultar mais o homem, você vai consultar a Deus. Deus, ele é exclusivo. O que eu estou falando para você aqui é a verdade. Eu não posso dizer a mentira para você, porque senão até eu mesmo perco a minha salvação se eu falar mentira aqui. Porque aqui está escrito também que os mentirosos também não herdarão o reino de Deus. Nós vemos aqui os tímidos, os incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicários, feiticeiros, idólatras e todos mentirosos. Então eu estou dizendo para você a verdade. Não tem um atalho, existe somente um caminho, que é o Senhor Jesus Cristo. Não existe dois caminhos, nem três caminhos. Não existe purgatório. É uma crendice inventada, criada pelo homem. O homem inventou o purgatório por algum fim material, né? Quem sabe por causa do dinheiro. Isso não existe. Só existe um intercessor, que é o Senhor Jesus Cristo. Está escrito também na palavra de Deus que depois da morte segue-se o juízo. Então não tem intermediário, não tem purgatório, não tem estado da alma que ela está lá esperando. Não existe essas coisas. Morreu, acabou. Não vai ter mais a segunda chance. Só existe uma chance neste mundo aqui. Depois que morre, acabou.
Pois que a pessoa morre aqui nessa terra, diz a palavra de Deus que depois da morte segue-se o juízo. E diz que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Agora existe a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos condenados, os que têm direito à segunda morte. Então Deus, ele estabeleceu a sua palavra, as suas leis. E para nós alcançarmos a salvação, nós temos que obedecer. Porque Adão e Eva, eles foram expulsos do paraíso por causa de um pequeno pecado. Um pecado que nós olhamos assim, se nós formos observarmos na nossa carne, nós vamos ver que é um pecado pequeno. Nós vamos pensar assim. Ah, mas porque desobedeceram uma lei de Deus, comeram somente um fruto, por causa de um fruto, por causa da desobediência de Adão e Eva, hoje nós estamos sofrendo nesse mundo aqui. É um simples pecado, mas que levou à queda do homem. Para nós é simples, mas para Deus não. Os pensamentos de Deus são elevados. Quando Isaías teve a visão de Deus, lá em Isaías capítulo 6, ele diz: ai de mim que vou perecer. Os meus olhos viram o rei na sua formosura. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías reconheceu que tinha pecado, que tinha boca suja, que falava palavrões. E diz a palavra de Deus que um anjo veio do altar com uma tenaz, uma tesoura, um alicate gigante, e trouxe uma brasa viva tirada do altar e tocou na boca de Isaías. E quando tocou aquela brasa viva na boca de Isaías, diz a palavra de Deus que o pecado de Isaías foi tirado, foi expiado. Deus é santo, 3 vezes santo. Então deve ser deixado a idolatria, deve ser deixada a mentira. Jesus falou que o diabo é o pai da mentira. E aqueles que são mentirosos se tornam filhos do diabo. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 8. Então nós temos que obedecer o que Deus determina. E aqui fala mais também sobre os feiticeiros, né? Idólatras, mentirosos, abomináveis, abominações. Abominações são coisas que acontecem e ainda acontece muito no Brasil. O incesto é uma abominação. O incesto. Coisas terríveis que nem é lícito dizer aqui. Sexo com animais são coisas abomináveis. Se você ler no livro de Levíticos, lá fala tudo sobre a lei de Deus. Fala tudo sobre não deitarás com o homem como se fosse mulher. Fala sobre o homossexualismo, sexo com animais, sexo entre mãe e filho, pai e filha. Então são coisas terríveis. Coisas terríveis, até desagradáveis de aqui dizer. Então são coisas abomináveis. E o povo de Israel também fazia coisas abomináveis. Eles sacrificavam crianças a Moloque. Matavam as crianças para esses demônios. Então eram coisas abomináveis. E nada escapa dos olhos de Deus. Você imagina, Deus, ele está vendo todas as coisas. Os céus estão abertos. Diz que as trevas para Deus não te são ocultas. As trevas são luz para Deus. Ele vê tudo. Ele do céu contempla todas as coisas. Até a escuridão para Deus é dia. Tudo ele vê. Imagina, Deus, ele se cansa dessas coisas terríveis, que entristecem o coração de Deus, porque Deus é santo, ele não é como o homem. Então nós temos que nos arrepender, pedir perdão ao Senhor pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, por termos desagradado a Deus com as nossas obras, e Deus nos perdoa. Ele nos ajuda a nos limparmos mais ainda, porque ele diz que ele é a videira e nós somos as varas, os ramos. E aquele que está ligado em Jesus vai dar fruto. E diz que ele corta para que dê mais fruto ainda. Ele vai podando, ele vai transformando a sua vida. Ele vai fazer de você uma pessoa melhor a cada dia. Mas você deve renunciar às coisas deste mundo. Deixar as coisas desta vida que é contra a palavra de Deus. E aí ele vai transformando a sua vida. Quando você começar a andar com ele, ele vai começar a te podar. Ele vai transformar a sua vida dia após dia. Então tem que haver renúncia. Aqui ele fala também sobre os incrédulos.
Incrédulo é aquele que não crê de maneira nenhuma. E só vai ser salvo aquele que crê. A fé é a certeza das coisas que se esperam. É a prova das coisas que se não veem. Não tem outro meio a não ser pela fé. É você crer no invisível. É você crer naquilo que você não enxerga com os seus olhos físicos. Diz que o justo viverá pela fé. Se ele retroceder, diz Deus, a minha alma não tem prazer nele. Então nós não podemos recuar. É andar, é avançar, é fazer como o apóstolo Paulo diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Andar pela fé e não por vista. As coisas deste mundo, as tribulações, não são comparados, como diz a palavra de Deus, com a glória que em nós será revelada. E você vê que João também estava sozinho na ilha de Patmos. Não tinha mais ninguém, nem um irmão com ele. Ninguém com ele, sozinho. Mas Jesus não o abandonou. Jesus disse lá em Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando você faz uma aliança com o Senhor Jesus, quando você faz um concerto com Ele, você deixa a sua vida de pecado deste mundo, deixa os prazeres transitórios do pecado, como deixou Moisés, e agrada-te do Senhor, Ele concederá o desejo do teu coração. Ele te carregará neste mundo e Ele te guiará até aquele dia que você vai entrar na cidade pelas portas. Pelas portas. As portas estão abertas já. Elas não se fecham. Ele está só esperando completar a sua igreja. As trombetas vão soar naquele dia. E Deus levará o seu povo para o céu. Se você é incrédulo, começa a ler a palavra de Deus, leia as escrituras que Deus vai te abrir o entendimento, porque a fé ela vem pelo ouvir da palavra. É quando você ouve a palavra de Deus que vai gerar fé no teu coração. Se hoje você não tem fé, começa a ler as escrituras, leia a palavra de Deus, leia o Evangelho de São João, começa com ele. E a fé vai vir no teu coração, porque está escrito que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, a fé ela é gerada no teu coração. Não tem como ter fé se você não lê as Escrituras. Ainda que você vá ouvir na casa de Deus, mas é pouco. A semente ela não vai frutificar. Ela vai ser muito superficial. Você tem que estar na casa de Deus nos dias de culto, mas você tem que ler as Escrituras. Você tem que comer da palavra de Deus todos os dias da sua vida. Aí você vai encher o seu coração de fé. Aí você vai dizer, como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Versículo 7, aqui voltando um versículo aqui, Apocalipse 21, 7, ele diz assim, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quando se fala em vencer, nós vemos que existe esforço. Um atleta, o apóstolo Paulo também diz lá sobre o atleta, que todos se esforçam, lutam, mas um só ganha o prêmio. É o esforço. O apóstolo Paulo diz que ele esmurrava a sua própria carne para não ser reprovado, para não ser desqualificado. Paulo também poderia perder a sua salvação se ele não se esforçasse, se ele não lutasse contra as suas vontades, contra as paixões da sua carne, porque ele dizia, já estou crucificado com Cristo. Então nós temos que renunciar às vontades da nossa carne. Não é fácil ser cristão, é luta, é esforço. Não é fácil, diz a palavra de Deus que desde os tempos de João Batista se faz violência para entrar no reino de Deus. E só os que se esforçam se apoderam dele. Deus falou para Josué, Josué, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso para fazer este povo herdar a terra. Deus tirou um povo do Egito, meu ouvinte e minha ouvinte. Deus tirou um povo do Egito que era escravizado ali por Faraó, que viveu um bom tempo ali aprisionado, eu não sei se foi 400 anos, mas foi muito tempo aquele povo viveu escravizado ali. Eles eram escravos do Faraó e trabalhavam direto.
trabalhavam constantemente, eram humilhados, massacrados lá naquele deserto. E Deus ouviu o clamor daquele povo, e Deus já estava trabalhando na vida ali de Moisés. Na vida de Moisés. Moisés foi criado pela filha do faraó. Moisés, eles estavam matando os primogênitos, e Moisés foi salvo. E quando o povo já estava intercedendo ali, Deus já estava trabalhando já na vida de Moisés. O bebezinho Moisés, Deus já estava trabalhando na vida dele, e Deus guardou ele naquele rio Nilo, ele não morreu, não foi comido pelos jacarés, pelos crocodilos. Ele foi criado pela filha de Faraó. E diz que Moisés, ele abriu mão de toda a sua nobreza para sofrer com o povo de Deus. Moisés renunciou toda a sua luxúria. Moisés tinha direito a muitas coisas. Tinha direito a dinheiro, poder, mulheres, bebidas. E ele abandonou tudo isso para sofrer com o povo de Deus. Se você olhar bem lá no livro de Hebreus capítulo 11, sobre os heróis da fé, você vê que as pessoas abandonaram ali as suas vidas, não amaram as suas vidas, que muitos foram cerrados pelos meios, foram torturados, mortos a fio de espada, sofreram pelo Evangelho, por esta palavra que você está ouvindo hoje. Esta palavra aqui, para chegar até hoje aqui, as pessoas morreram nas arenas de leões, lá no Coliseu em Roma. Diz que os irmãos nossos, os servos de Deus da época, depois de Cristo, logo no começo, eles foram feitos tochas humanas no jardim de Nero, aquele Nero que botou fogo em Roma. Então o povo de Israel, os cristãos, sofreram, foram queimados vivos nas fogueiras. Eles foram comidos por leões. Eles sofreram, deram as suas vidas pelo Evangelho, para que esta palavra chegasse até nós hoje, mastigadinha, na palavra, na Bíblia Sagrada hoje, que você pega e abre a sua Bíblia, e você consegue ler com facilidade, você consegue comprar esta Bíblia em todo lugar. Mas para chegar até aqui, meu irmão e minha irmã, foi muito dolorido. Muitas pessoas morreram. João Batista, por dizer a verdade, ele perdeu a sua cabeça, mas ele não negou o nome do Senhor. João Batista pregou o Evangelho, pregou o batismo de arrependimento. João Batista falou para Nero que a mulher que ele tinha não era lícita, era a mulher do seu irmão. Por rei Herodes. Então a gente vê que João Batista, ele falou a verdade. Tiago foi morto a fio de espada. E Jesus foi morto na cruz. O povo não queria que Jesus, que era a época de Páscoa, eles não queriam que Jesus fosse solto, não. Solte Barrabás, solte aquele assassino ali, mas crucifique a Jesus, o seu sangue caia sobre nós. Foram isso que eles disseram, o povo, os judeus. Diz a palavra de Deus lá em João que veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhe deu o poder para serem feitos filhos de Deus. O povo de Israel, os judeus, rejeitaram ao Senhor Jesus. Mas você que está ouvindo esta palavra, se você receber esta palavra de Deus, se você receber Jesus Cristo no teu coração, como Salvador do mundo, como teu Senhor, como teu Rei, como teu Deus, e andar no seu caminho, nos seus caminhos, e andar na sua palavra, de acordo com a sua palavra, cumprir a justiça de Deus, descer as águas do batismo, se batizar, cumprir a justiça de Deus, aí você vai ser salvo, andando com o Senhor até o fim. Quem perseverar até o fim será salvo. Porque Deus tirou um povo do Egito, mas o povo ainda estava com seus corações no Egito. E muitos perderam a salvação, morreram no deserto, porque não deixaram as coisas deste mundo. E a semente, que é a palavra de Deus, ela só pode frutificar quando nós esvaziarmos do mundo. Se você tinha prazer ou tem prazer nas coisas do mundo, nas músicas do mundo, nos bailes funks da vida, nos bailes de forró, danceterias, em jogos de bingo, jogos de azar, loterias, vícios de cigarros, drogas, bebidas alcoólicas, pornografias, masturbação, prostituição, deixa tudo isso. Jesus deixou o reino de Deus, o céu, a sua glória por você.
E você não vai deixar o pecado por ele? Deixa o pecado. Jesus te ama. Esse cigarro não vai matar a sua vontade. Você fuma um cigarro hoje, depois você fuma outro. E você fuma 1 maço, 2 maços por dia, e a vontade vai continuar. Não se satisfaz. Mas se você deixar tudo isso, deixar todo o embaraço, os vícios, as coisas que Deus quer que você não continue usando, aí Deus vai trabalhar na tua vida. Aí Deus vai te salvar. Mas você deve renunciar às coisas que não agradam a Deus. Olha o presente que Deus vai te dar aqui. Apocalipse 21. Um novo céu e uma nova terra. Novinho. Coisas novas. Ele não vai te dar coisa velha. Ele criou coisas novas. Tanto é que essa cidade não necessita nem de sol. Não vai ter nem sol e nem lua. Porque vai ter somente a glória do Senhor. A glória do Cordeiro. É o próprio Deus que vai nos iluminar. Aqui no versículo 24 diz: e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Aqui se refere também ao reino de Cristo, porque Jesus vai reinar nessa terra durante 1000 anos. Primeiro vai ter a grande tribulação nessa terra. Vai ter ainda coisas muito ruins aqui, infelizmente. Lá em Mateus 24 fala que no final dos tempos acontecerá coisas terríveis, o amor de muitos esfriará. Haverá guerras, terremotos, rumores de guerras, coisas terríveis, como tem acontecido, mas ainda vai ter coisas piores, infelizmente. É o cumprimento das Escrituras, da palavra de Deus. Mas diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E depois que passar as calamidades, essa terra aqui vai ser lavada pelo fogo. Mas antes disso, vai ter ainda o reino de Cristo por 1000 anos. Vai ter o reino de Cristo aqui na terra por 1000 anos, para converter o povo de Israel. É um assunto bem profundo esse. Mas eu só falo a parte que eu estou pregando aqui, que depois do reino de Cristo, aí essa terra vai ser lavada pelo fogo. Aí a nova Jerusalém vai descer do céu, aqui na terra, em uma nova terra que Deus vai criar. Um novo céu e uma nova terra em que habita a justiça. Aqui no versículo 25 diz: e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Então as portas já estão abertas. As portas estão abertas. E o Senhor Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A voz é minha, mas é palavra de Deus. Eu estou falando pela minha voz que você está ouvindo, mas é Deus que está usando este pregador para falar com você. É Deus que está usando a minha voz que Ele deu para falar com você. Arrependa-se do seu caminho errado. Deixe a sua vida errada. Eu deixei a minha e luto a cada dia para fazer a vontade de Deus mais e melhor ainda. Eu deixei a minha vida de cigarro que fumava. Eu fumei durante 15 anos, 2 maços por dia. Eu deixei a vida de álcool, bebia cerveja e outras bebidas aí todos os dias, durante 5 anos. Vivia nos bilhares da vida, vivia nos bares da vida. E meu casamento era um desastre, era destruído naquela época. Eu não era um pai, eu não era um bom marido. Eu era uma pessoa ausente que vivia dentro dos bares. E Deus transformou a minha vida hoje. Hoje meu casamento está restaurado pela graça de Deus. Os meus filhos são uma bênção do Senhor. Louvado seja Deus pela minha família, pelo meu pai, pela minha mãe, pelas minhas irmãs e pelos meus irmãos. Louvado seja Deus. Eu dou graças a Deus porque Deus restaurou a minha vida. Deus me tirou do charco de lodo que eu vivia. Eu achava que o prazer da vida era viver desse tipo, e não é. O prazer da nossa vida aqui na terra é servir a Deus. Deus abençoa a nossa casa, a nossa família. Deus envia a paz. Muitas pessoas que frequentavam bar comigo, muitos deles já morreram.
não deu tempo de se arrependerem. Por isso Deus fala contigo nesta tarde. Arrependa-se dos seus pecados. Arrepender é você deixar aquilo que não agrada a Deus. É deixar o pecado, é deixar as coisas que entristecem o coração de Deus. É fazer a vontade de Deus para que você tenha direito à vida eterna e possa entrar pelas portas. E eu vou descrever aqui em partes como é essa nova Jerusalém. No mesmo capítulo 21 diz, versículo 9, e diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. A esposa, a mulher do Cordeiro, aqui simboliza a igreja, simboliza o povo de Deus que está aqui na terra hoje. Aqui representa a esposa, né? A virgem, a mulher do Cordeiro, é a igreja. Somos nós que fazemos parte do povo de Deus. Somos nós que abandonamos o mundo para sermos propriedade exclusiva de Deus. Versículo 10 diz: Levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Uma cidade que descia do céu, lá no céu. Coisa linda, não? Coisa maravilhosa. Versículo 11: Tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente, e tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Porque tudo começou lá atrás. Tudo começou lá atrás. O povo de Israel, o povo lá que Deus criou, a herança de Abraão lá atrás. E ela continuou. 12 tribos de Israel, os 12 filhos de José. Aliás, os 12 filhos de Jacó, de Israel. E Deus cumpriu a sua palavra. A promessa que ele fez a Abraão, ela não caiu por terra. Abraão e Sara não podiam ter filhos. Já eram avançados em idade. E tiveram um filho, Isaque. Tiveram um filho chamado Isaque. E a promessa de Deus, ela continuou. Que faria a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia do mar. E a palavra de Deus, ela tem se cumprido. Há um memorial escrito. Há um memorial. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Ela cumpre tudo o que lhe apraz. E quando Deus deu a promessa para Abraão, nasceu o seu filho Isaque, e Deus provou a Abraão se realmente o amor de Abraão estava em Deus, realmente. E fez o teste com Abraão. E Abraão passou no teste, não negou o nome de Deus. E Deus abençoou a Isaque, seu filho. Isaque gerou 2 filhos, Jacó e Esaú. E a descendência continuou na vida de Jacó, que lutou com Deus. Lutou com o anjo. Ele perseverou. Jacó não desistiu. Dá-me a bênção, não vou te largar enquanto não me abençoares. E Jacó prevaleceu. E Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E de Israel nasceu as 12 tribos, chamada de Israel. José, Rúben, Benjamim e tantos outros. 12 filhos que Israel, Jacó teve. E cumpriu a palavra de Deus. E aqui está escrito sobre as 12 tribos de Israel. A promessa que Deus fez para Abraão está se cumprindo sobre a face da terra, como a areia da praia e como as estrelas dos céus. E se você que está ouvindo esta palavra, você crê no Senhor Jesus, que deu a vida por ti também. Se você crê no Senhor Jesus
e fizer uma aliança com Ele hoje, Ele vai escrever o seu nome também no livro da vida do Cordeiro. E você vai entrar no céu pelas portas. Pelas portas. Continuando aqui no capítulo 21 de Apocalipse, no versículo 27 diz: E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Escreve o seu nome hoje. Sabe como é que você faz isso? Entregando a sua vida para Jesus. E o próprio Senhor Jesus vai escrever o seu nome no seu livro. Ele vai te dar a vida eterna. Faça um concerto com Ele hoje. Deixe as coisas erradas deste mundo. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus, porque Ele quer te salvar. Porque Ele realmente te ama. Ele deu a sua vida por ti. Ele prova o nosso amor, que Ele nos amou antes da fundação do mundo. Ele nos amou primeiro. E assim Ele quer te salvar. Que esta palavra venha falar mais ao teu coração. Que o Espírito Santo venha falar ao teu coração profundamente. Oremos a Deus nesta hora. Senhor, nosso Deus que estás nos céus, a tua palavra, ó Deus, foi pregada. Senhor, converta esta alma para o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, talvez este ouvinte, esta ouvinte não tenha força para vencer os vícios, meu Pai, que ainda prende estas almas. Senhor, envia a tua força. Quebra, Senhor, os ferrolhos de ferro. Corta, meu Pai, as ciladas do inimigo. Corta, meu Pai, os poderes do inimigo que tem mantido preso. Corta as cordas do pecado. Ó Deus, tira todo o mal. Tira, Senhor, desprende esta pessoa. Desprende esta pessoa, meu Pai, pelo amor do teu santo nome. Ó Deus verdadeiro e santo, converte esta alma ao Senhor Jesus Cristo. Transforma, ó Deus, dá força para esta vida. Dá poder, meu Pai, para serem feitos filhos de Deus, como está escrito na tua palavra, que é aquele que crê no Senhor Jesus, que recebeu Ele como Senhor e Salvador. Lá em João capítulo 1, que Deus deu o poder para serem feitos filhos de Deus. Dá poder, Senhor, para esta alma. Ó Deus, transforma esta vida pela tua mão poderosa, pelo teu poder, meu Deus. Liberta, Senhor, do império das trevas. Liberta, Senhor, da idolatria. Liberta, Senhor, da mentira. Liberta, Senhor, da abominação. Liberta, Senhor, da morte. Liberta, Senhor, da feitiçaria. Liberta, meu Pai, da incredulidade, da abominação, de todo o pecado de tão de perto nos rodeia. E salva, meu Deus, pela tua graça. Abraça esta alma, ó Senhor, pela tua misericórdia. Estenda as tuas mãos de poder, meu Deus, e segura esta vida. Não a deixe vacilar os seus pés. Ó Deus, salva esta alma pelo teu poder, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Vamos falar com Deus. Soberano Deus
e grandioso Pai que estás nos céus. Nós estamos aqui de joelhos, meu Deus, na Tua presença, para Te dar graças, ó Deus, pela Tua misericórdia, para Te dar graças, Senhor, pelo fôlego de vida, por estarmos aqui, meu Deus, de pé na Tua presença. Ó Deus, Te agradeço, Senhor, e Te agradecemos pela vida, pelo Senhor nos ter feito do pó da terra, pelo Senhor nos ter soprado o Teu fôlego de vida em nossos narizes. Ó Deus, as Tuas obras são tremendas, meu Pai. Grandes são os Teus feitos e as Tuas maravilhas, meu Pai, que Tu tens operado. Grande, meu Pai, a Tua misericórdia e a Tua fidelidade. Ó Deus, nós Te agradecemos por estar aqui vivos, meu Pai, nesta terra, contemplando as obras das Tuas mãos, olhando, meu Pai, para o sol que o Senhor fez, para alumiar durante o dia, meu Deus, para governar durante o dia e para nos dar o dia, para nos abençoar, nos fazer bem aos nossos olhos. E à noite, meu Pai, quando cai, ó Deus, quando vem a noite, nós não temos mais o sol, mas temos a lua, meu Pai, que enfeita o céu, as estrelas, meu Pai, que o Senhor criou para marcar as estações, os anos e os dias. Ó Deus, Tu és grande em Teus feitos, as obras das Tuas mãos são maravilhosas, nós não podemos compreendê-las. O Senhor sustenta a terra na palma das Suas mãos, na palma da Tua mão, Senhor. Grande é a Tua fidelidade. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó Deus, o Senhor nos amou de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito e o Senhor Jesus morreu por nós na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. As Suas obras, meu Pai, não têm fim, são imensuráveis, são maiores do que o oceano, são infinitas, meu Pai. Ó, quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruí-lo. Deus é grandioso nos Seus feitos e nas Suas obras. Bendito seja o Senhor para sempre. Ó Deus, ouve as nossas orações, inclina os Teus ouvidos à nossa súplica. Atende, Senhor, esta alma que está aflita, meu Deus, que necessita, meu Pai, de uma palavra, que necessita, meu Pai, de um abraço, de um carinho. Ó Deus, transforma esta vida que tem passado por lutas, meu Pai, por aflições. Senhor, abençoa esta alma que tem sofrido, meu Deus, que está passando necessidade, que não tem nem o que comer dentro da sua casa. Senhor, o Senhor sustenta o Teu povo, como o Senhor multiplicou os pães e os peixes. Multiplica o alimento dentro desta casa também, meu Deus. Multiplica, meu Pai. Faz com que, Senhor, os Seus celeiros sejam fartos, transbordem de tanto alimento. Ó Deus, abençoa esta alma, abençoa este ouvinte. Abençoa, meu Pai, com a Tua misericórdia. Farta, Senhor, esta vida que está com fome e que sofre, meu Pai. Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é o nosso médico. Senhor, cura esta vida que está enferma, que está torta, como aquela mulher encurvada há 18 anos. Não aguentava mais tanto tempo viver encurvada naquela situação de humilhação. Mas o Senhor teve misericórdia daquela alma que estava no templo, que estava na Tua casa, meu Pai, Te servindo. E um dia o Senhor Jesus apareceu para ela e a curou daquela enfermidade e expulsou aquele espírito maligno que a aprisionava e que fazia aquela mulher olhar para baixo o tempo todo. E o Senhor levantou a cabeça daquela mulher e o Senhor libertou daquela enfermidade, porque grande é a Tua misericórdia. Santo Deus, são tantas obras que o Senhor tem operado. Não dá para nós contarmos, meu Pai. Falaríamos anos e milhares de anos das obras que o Senhor tem operado. Ó Deus, opera também nesta vida que está enfermo e que está enferma há tanto tempo, como aquele outro, meu Pai, que vivia ali perto do tanque de Betesda há 38 anos, e um dia o Senhor Jesus apareceu no meio da multidão e ninguém ouviu, somente aquele homem que estava coxo no templo, ali do lado do tanque de Betesda, e o Senhor o curou daquela enfermidade. 38 anos de espera, e um dia o Senhor veio para ele. Ah, Senhor Deus, venha também sobre esta alma aflita, sobre esta alma que sofre, meu Pai, há tanto tempo. Deus, apareça nesta vida e lhe dê vitória. E liberta de todo este mal. Abençoa esta alma, Pai. Liberta das enfermidades.
Abençoa o casamento, meu Deus, também. Como o Senhor foi naquele casamento que havia acabado o vinho, mas o Senhor deu ordem e encheu as talhas de água, e o Senhor transformou as águas em vinho. Ó Deus, transforma também este casamento que está falido, que está quebrado. Transforma, Pai, num casamento de júbilo e de alegria e de paz e contentamento. Abençoa também os seus filhos, meu Pai, como aquele filho da viúva de Naim, que estava morto. Estavam levando ele para um funeral, para enterrá-lo, mas o Senhor tocou naquele esquife e deu vida àquele jovem. Ó Deus, tem misericórdia desses filhos que estão se perdendo nas drogas. Liberta, Senhor, das drogas. Liberta, meu Pai, das prisões, como o Senhor libertou do gadareno também. Ó Deus, sacia estas viúvas, meu Pai, que não têm maridos, que não têm, meu Pai, não tem nada de prazer, de alegria nesta vida. E o Senhor apareceu na vida daquela viúva também de Serepta, e o Senhor abençoou a sua casa, e o Senhor prosperou de tal maneira que o Senhor fez, meu Pai, transbordar de bênçãos e de azeite. E o Senhor disse para aquela viúva: pagai toda a sua dívida e vivei do resto. Abençoa cada um, meu Pai. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o guarda de Israel, que não dorme e não tosqueneja. Senhor, envia a paz. Cura da depressão, como o Senhor curou a depressão de Elias. Cura, Senhor, da epilepsia. Cura, Senhor, da ansiedade. Cura esse ouvinte, meu Deus, de toda a enfermidade, da lepra, da diabetes, meu Deus, da pressão alta. São tantas as enfermidades. Senhor, abençoa, como o Senhor diz para o evangelista João, que seja próspera a tua alma, bem como tu és próspero. Que haja saúde. Senhor, dê saúde para esta vida. Que haja saúde neste lar. Que haja paz, meu Deus. Envia a tua paz dentro desta casa e dentro deste muro, desde agora e para sempre. Abençoa todos, meu Deus, que estão ouvindo esta oração. Abençoa todos desta casa e prospera, meu Deus. E salva, ó Senhor, pela tua misericórdia, porque o Senhor é o nosso Salvador. Salva esta alma, Senhor, este ouvinte que está ouvindo esta oração. Abre os seus olhos, meu Deus, para que compreenda a tua palavra, para que seja salvo. Envia, meu Pai, o arrependimento nos seus corações e salva, ó Deus, pelo amor do teu santo e bendito nome. Abençoa também esse que já está avançado em idade, mas o Senhor diz que na velhice ainda darão frutos e serão cheios de seivas e de vigor. Abençoa também, meu Pai, o Salmo 128. Abençoa esta família, que a sua esposa seja como a videira frutífera aos lados da sua casa, e seus filhos como plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Abençoa o trabalho das suas mãos, e haja paz, meu Pai, dentro desses muros, dentro desta casa, e os filhos dos seus filhos, e a paz sobre Israel. Abençoa também, meu Pai, as jovens que ainda não estão namorando, ou que vão iniciar um namoro. Abençoa também o futuro casamento. Ó Deus, que não haja, Senhor, fornicação, mas que haja, meu Pai, um namoro dentro da tua palavra, conforme a tua vontade. Que haja vida, Senhor, sexual dentro do casamento, conforme a tua vontade. Abençoa os jovens, meu Pai, e dá força para eles, para poder se guardar, para poder se privar de todo o mal, para poder, meu Pai, andar conforme a tua verdade, para que o Senhor possa abençoar, para que o Senhor possa abençoar todos esses casais e esses futuros casais, em o nome do Senhor Jesus. Abençoa a tua igreja na face da terra, Senhor. Abençoa a tua obra, meu Pai, que o Senhor tem enviado, que o Senhor tem colocado, meu Pai, aqui neste mundo para pregar a tua palavra, para pregar o evangelho. Abençoa, meu Pai, os ministérios que levam a tua palavra em verdade, que levam com seriedade o evangelho do Senhor Jesus. Abençoa cada um, meu Deus, que trabalha na tua obra. Abençoa, ó Deus. Quando Elias achou que estava sozinho, o Senhor diz: guardei 7.000 que não se dobraram diante de Baal e não o beijaram. Abençoa estes valentes, esses gideões, varões valorosos. Abençoe e seja com cada um, meu Pai. Dá força, Senhor. Dá força, meu Pai. Como o Senhor levantava os braços de Moisés, o Senhor colocou 2 pessoas ali, servos dele, para levantar os braços de Moisés. E quando os seus braços eram levantados, o povo de Israel vencia a guerra. Quando os braços de Moisés eram abaixados, os inimigos prevaleciam. Abençoa, meu Pai, todos que estão ouvindo esta oração, e dê força, e renova suas forças como a águia, para que corram e não se cansam, para que caminhem e não se fatigam. Ó Deus, abençoa cada um que está ouvindo esta oração, desde agora e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho,
que és bendito e eterno. Amém, Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus, Cláudio Martins. Se Deus falou com você através desta palavra, entre em contato pelo e-mail evangelistaclaudiomartins@outlook.com, evangelistaclaudiomartins@outlook.com. Se você tem alguma pergunta ou alguma dúvida a respeito da palavra de Deus, entre em contato por este e-mail, evangelistaclaudiomartins@outlook.com. Deus te abençoe. Jesus Cristo quer te dar a vida eterna.